Um vírus faz as pessoas sangrarem pelos olhos e se tornarem insanas, e agora jovens precisam sobreviver em uma ilha isolada, e esse é o filme O Mal Entre Nós. E eu sou o EF, então vamos para mais um recap. O filme começa mostrando alguns policiais que receberam um alerta de um crime bizarro, e eles chegam no local, mas o síndico diz que não sabe o que aconteceu, pois não escutou o som de tiro ou de algo diferente, apenas de pessoas gritando desesperadas. E estava tocando uma música muito alta, e quando eles abrem a porta do apartamento, percebem que deu muito ruim, pois estava tudo bagunçado e havia melado para todo lado. E os policiais nunca tinham visto aquilo, e eles não sabem o que fazer, pois provavelmente todos estavam falecidos. Mas lá no meio havia uma jovem que ainda estava viva, e galera, pelo jeito que ela estava, seria melhor que não estivesse, pois parecia que ela foi comida viva, e dessa vez eu queria que fosse na maldade. E agora vemos o casal Bree e Steve, e ela diz que estava conversando com a mãe dele, e a mãe perguntou se ela queria ter filhos, e ela já estava colocando pressão, e ele começa a puxar o saco dela, dizendo que ela era especial, e pede ajuda para dirigir, e enquanto que ele fica com a mão no volante, ela pega na marcha, e eles chegam na casa do Bash, e eles eram melhores amigos, e Bash foi fazer um mochilão pela América do Sul, e voltou depois de um ano, e os dois começam a se zoar. Eles estão se preparando para fazer uma viagem, e às 9 da manhã, Bash já estava bebendo, e ele era do tipo vida louca. E vemos na estrada um grupo de jovens mequetrefes que estavam perdidos, pois pegaram a entrada errada, e o negão da canela fina diz que o GPS estava quebrado, e ela diz que como estavam perdidos, colocaria a música para tocar mais 5 vezes só para se acalmarem, mas ninguém está mais aguentando. O detetive Jake chega no local, pois aquilo foi algo atípico, e ele percebe que aquilo estava um caos, e o legista diz que nunca tinha visto algo parecido, e diz que provavelmente eles tiveram um surto de raiva e começaram a se atacar. O problema é que haviam marcas de mordidas, e pela forma que foram destroçados, parecia um monstro, e ele diz que teve uma sobrevivente, então Jake manda seu assistente fazer algumas pesquisas entre os jovens enquanto que ele vai no hospital. Chegando lá, ele vê que a jovem que sobreviveu estava muito mal, pois ela perdeu uma perna e um pedaço do rosto, e Jake pergunta o que aconteceu, e ela começa a surtar, pois não conseguia se lembrar, pois foi um momento muito traumático. Os jovens chegam no local e geral começa a se cumprimentar, e vemos que Bash não perde a oportunidade, pois por ele geral já teria rodado. O problema é que John não curtia muito ele, pois sabia que tinha algo de esquisito, e fica um clima estranho. E chega um senhor no outro carro, e Trish vai reclamar com ele, pois ela marcou que ele os levaria até a ilha que o pai dela comprou. E fica cheio de marra, e quando eles estão colocando as coisas no barco, Bash começa a zoar com alguns pescadores locais, e geral fica olhando com ódio pra ele. Bree vai no carro para pegar uma mala que faltou, e vê que John não estava bem, pois ele estava falando sozinho como se estivesse tentando controlar alguma coisa. E quando eles estão partindo, Bash continua zoando com os pescadores, porque eles não pescaram nada. E galera, por mim, esse Bash pode dar uma falecida de leve. Vemos uma instalação secreta, e um senhor começa a andar pelo local, e haviam várias pessoas presas sendo observadas, e os jovens chegam no local e percebem que não havia sinal, e geral fica animado pois o local era enorme. O problema é que eles são mequetrefes, e quando chegam na casa começam a reclamar que era uma casa muito velha, e o velho diz que a antiga moradora foi encontrada falecida na sala onde eles estavam, e geral fica tenso. Ele explica que a casa não era muito grande e precisariam dividir os quartos, e diz que a única forma de se comunicar é através de um rádio, e mostra que toda a energia do local era através de um botijão de gás, mas diz que havia um outro reserva, e as meninas começam a conversar sobre traquinagens, pois a única que não estava com ninguém era a Roxane, e ela diz que nesse fim de semana ia brincar de elevador. Virou que elevador, porra, acabou com o dedo pra buceta, pica que sobe, pica que desce. O velho vai embora e diz que não tinha mais nada para explicar, e Bash pede ajuda ao John para carregar as malas para dentro, e fica um clima mais estranho ainda, e o velho olha com uma cara de maldade, e vemos que naquelas instalações havia um casal preso sendo observado, e o chefe da instalação diz que eles foram escolhidos para um experimento, e que logo seria resolvido. Bree está se preparando para ir no lago, e os dois já começam a se olhar na maldade, e eles já começam no desenrolo.
Eu vou comer teu cu. Meu cu não, você não vai comer. Vou comer. O problema é que, como os quartos eram compartilhados, só havia uma cortina dividindo, e Bash corta o clima, e do nada Roxane aparece e começa a dar em cima dele. E ele diz que a noite ia rolar muita loucuragem, e ela fica com cara de maldade, pois eram os únicos solteiros. E durante o dia todo, eles começam a fazer coisas de jovens mequetrefes em filmes de terror, que é curtir e beber até não poder mais. O detetive John está procurando alguma ligação com aqueles jovens e vê uma foto da sobrevivente com John e começa a pesquisar sobre ele. E o outro detetive disse que a vítima recebeu uma ligação 3 horas antes do ocorrido e era do John Wheeler. E agora eles estavam fazendo as conexões e vemos que John está muito louco no banheiro, colocando vários bicarbonatos no pulmão, pois ele gosta de fermentar. E Bash trouxe uma bebida especial que conseguiu com alguns povos indígenas durante seu mochilão. E John chega muito louco, como se ele estivesse segurando a raiva, e eles começam a brindar, e durante a noite começam a soltar fogos. E galera, nesses momentos que vemos a distância que temos desse pessoal, porque comigo seria no máximo as biribinhas e estralinhos. Eles começam a brincar de verdade ou consequência, e Bash perde e precisa fazer uma dança sensual pra alguém, e acaba caindo no Steve. O problema é que enquanto que ele zoava dançando, Trish, que era a namorada do John, começa a olhar diferente, mordendo a boquinha. E nesse momento, acho que nem preciso falar mais nada. E John entra pra pegar uma bebida, mas Bash vai atrás e ele já estava quase estourando de raiva. E Bash pede um pouco do bicarbonato que ele estava usando. E os detetives descobriram que a ficha do John era muito extensa, pois estava cheio de penalidades quando ele era menor de idade. Geral começa a jogar o açúcar pra dentro. E geral fica na loucuragem e eles começam a falar várias besteiras e Bree vai dar uma volta e Steve vai atrás e ela diz que não estava acostumada com aquelas coisas. E ele mete o migué dizendo que não sabia que ia ter isso e diz que não gostava dessas coisas, pois era um cara do bem e queria se casar com ela. Aham, sei. E na instalação secreta, as pessoas estavam ficando cada vez piores e mais violentas, e elas estavam sendo monitoradas 24 horas por dia. E aqui vem a vacilação, pois Bash vai no banheiro e quando sai, Trish estava chorando no quarto, fazendo charminho. E ela o chama e pergunta por que eles não poderiam ficar juntos, pois quando John foi viajar, os dois deram um pente. E do nada John aparece e ele precisa se esconder, e ela o chama para voltar pra festa, mas ele vai no banheiro para se acalmar, pois estava ficando muito louco. O problema é que quando sai, vê Bash saindo escondido, aí agora não tem pra ninguém, e começa a enxergar tudo distorcido, pois ele precisava tomar um remédio, e Steve aparece perguntando se ele estava bem. John volta pra festa, mas agora ele já estava muito louco, e geral começa a perguntar o que estava acontecendo, e ele começa a surtar chamando Trish de vagabunda. E galera, vou ficar na minha pra não me comprometer. E acerta um botadão na cara do Bash e sai correndo pra floresta, pois precisava pensar, e Trish vai atrás dele. Geral volta pra casa, pois não sabem por que ele estava assim, e Steve diz que viu ele tomando um remédio chamado lítio, e Bree diz que era para pessoas com dificuldades mentais, e diz que como ele estava assim, não sabiam do que ele era capaz de fazer. E Steve vai atrás da Trish, e ele a encontra desmaiada no meio do mato, com um mordidão no pescoço, e Bash aparece e ajuda a levá-la pra dentro da casa. E agora eles começam a ficar desesperados, pois não sabem quem fez aquilo, e eles tentam usar o rádio para chamar o velho, mas ele estava jogando pôquer com os amigos, então eles estavam ferrados. E o detetive conseguiu falar com a sobrevivente, e ela diz que os amigos começaram a surtar, e geral se atacou. E Steve escuta alguém do lado de fora, e John estava de costas se tremendo. E galera, no momento que eu visse ele assim, já teria fechado a porta, mas ele quer falar com o bicho, e ele estava com uma cara de loucuragem, cheio de melados correndo. E quando percebem, Roxana começa a ficar nervosa e estava saindo sangue dos olhos dela, pois ela estava tendo o mesmo efeito. E ela vai pra cima da Bree e Bash consegue dar uma desmaiada nela. O problema é que o dele também começa a sangrar, então agora todos estavam sendo infectados. E John consegue entrar na casa e morde a perna do Steve. Eles conseguem fugir pela janela por pouco e tem a ideia de se esconder na cabana, pois era o único lugar seguro. O problema é que ela percebe que os
olhos dele estavam ficando vermelhos e percebe que aquilo tinha a ver com o bicarbonato que eles usaram, pois era o famoso bicarbonato de sódio. E ela começa a ficar com medo, pois não tinha como se proteger, e diz que o amarraria até pedir ajuda, pois tentaria voltar no rádio. E vemos que nas instalações o pessoal começou a surtar e se faleceu, e o velho começa a comemorar. O detetive está no hospital quando recebe uma ligação do legista sobre o que encontrou no sangue deles, e diz que era um tóxico diferente que possuía um vírus que fazia as pessoas surtarem depois de um tempo, e a sobrevivente diz que John vendeu para ela e agora ele sabia onde procurar. Bree chega na casa sem fazer barulho, e John estava brigando com o Best transformado, e o negão da canela fina vence fácil, e ela joga algumas biribinhas na fogueira para fazer distração e consegue chamar do rádio. O problema é que Trish levanta transformada e quase que ela dá uma falecida de leve, mas começam a aparecer outros surtados e ela consegue fugir. E quando volta pra cabana, Steve cortou a própria mão para fugir e agora ela precisa fugir, pois o velho estava chegando com o barco e Steve estava atrás dela. Ela consegue subir no barco e quase que o velho dá uma falecida. O problema é que quando estão saindo, John aparece e ao invés de ela usar a arma que estava na mão dela, ela fica chorando e o velho dá uma falecida. E quando amanhece, John acorda como se nada tivesse acontecido e percebe que fez besteira, pois os efeitos acabaram e ele estava deformado, e a polícia chega na hora e dá uns pipocos nele, e o velho falece tranquilão, parecendo que estava descansando. E o filme termina com os repórteres falando sobre um tóxico que deixava as pessoas em fúria durante 3 horas, e acordavam depois sem saber o que aconteceu e só viam o desastre. E vemos que aquele velho do experimento era um senador, e ele diz que estava no combate aos tóxicos no país e ele estava produzindo de vários tipos, pois uma mulher coloca a fumaça no pulmão e o efeito começa mais rápido ainda. Galera, essa seria uma forma muito rápida de resolver o problema, pois a pessoa quando voltar dos efeitos nunca mais vai querer olhar para aquilo. E esse foi o filme O Mal Entre Nós, e esse teve muita loucuragem, então deixa o like, se inscreve aí para fortalecer. Agora vou nessa, então obrigado a todos e fui!